Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Bom e abençoado dia. Que alegria nós nos reencontrarmos aqui para a gente fazer aquela pergunta costumeira uns aos outros. E a família, como vai? Que alegria! Hoje nós estamos aqui na presença do nosso convidado mega, super, hiper especial, o Rafael Siqueira. Bom dia, Rafael. Bom dia, Wellington. Bom dia, Quincas. Bom dia, Hernani Borges, Borginho. Bom dia, Carmen Melo. Bom dia, Pedro Carlos da Silva. Bom dia a todos aqueles que vão nos acompanhar pelas mais diversas redes sociais, os que nos verão a posteriori. É uma alegria estar com cada um de vocês. Que Jesus nos guarde e nos mantenha na sua paz. Rafael, você não sabe a alegria que nós temos em tê-lo conosco. Essa simpatia e um poço de simplicidade e de conhecimento. Não é isso, meu mestre Quincas? Bom dia. Bom dia, Wellington. Um abração para o Rafael com esse nosso bom dia. É uma alegria imensa em mais esta semana, né? A iniciar essa semana com um visitante tão amigo, né? Porque a coisa boa é essa simplicidade e esse valor que a gente dá às pessoas que chegam sorrindo. E olha, ele já pediu aí o mineirinho, né? O cafezinho, pão de queijo, que beleza. E mais tarde, aquele tutu, feijão, É muito mesmo. bom. Isso tudo faz parte da família, né? Tudo faz parte, isso mesmo. Rafael, o Quincas Oi. Veloso, no último domingo, nós estivemos aqui com o nosso querido Sérgio Scherce, lá de Birigui, e a Inalda, sua esposa e nossa amiga. E ao final, o Quincas, eu vou te falar, fez com que nos apressássemos para a cozinha. Falou assim, gente, eu vou me retirar agora que hoje aqui em casa vai ter feijoada. Ah, não. Aí judiou, né? Judiou. Nós vamos ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo para dar início às nossas reflexões. O trecho é do capítulo 22, Não separar o que Deus juntou. O divórcio, item 5. O divórcio é uma lei humana, cuja finalidade é separar legalmente o que já estava separado de fato. Não é contrário à lei de Deus, pois só reforma o que os homens fizeram e só tem aplicação nos casos em que a lei divina não foi considerada. Se fosse contrário a essa lei, a própria igreja seria forçada a considerar como prevaricadores aqueles dos seus chefes que, por sua própria autoridade e em nome da religião, impuseram o divórcio em várias circunstâncias. Dupla prevaricação, porque praticada com vistas unicamente aos interesses materiais e não para atender à lei do amor. Mas nem mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. Não disse ele, Moisés, pela dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar as vossas mulheres? Isso significa que desde os tempos de Moisés, não sendo a mútua afeição o motivo único do casamento, olha que interessante, não sendo a mútua afeição o motivo único do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Mas acrescenta, no princípio não foi assim. Ou seja, na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e orgulho e viviam segundo a lei de Deus, as uniões as uniões fundadas na simpatia recíproca
e não sobre a vaidade ou a ambição, não davam motivo ao repúdio. Embora seja um texto não muito longo, nós vamos parar por aqui para começarmos as nossas reflexões, sabe? Rafael, antes da gente começar, eu queria te fazer uma pergunta, meu irmão, se você me permite. Com certeza. E a família, como vai? A família vai muito bem. Eu sou, assim, muito grato a Deus, a Jesus, pela família que eu tenho. Hoje eu sou casado com dona Gabriele, e também é mineira de Governador Valadares. Oh! Um verdadeiro Então é anjo. bonita. Com Então é certeza. bonita. Com certeza. Um verdadeiro anjo que eu tenho nos meus dias, porque no auge das minhas dificuldades, ela me ajudou bastante. Porque a gente tem na nossa companheira não apenas uma esposa, mas uma amiga, alguém que nos auxilia, alguém que está junto nos mais variados momentos da vida. E da nossa união nasceu um presente que Deus nos mandou, que é a Clara. Está fazendo aí 3 anos, agora em outubro, que iluminou a nossa casa. Eu converso com o Gabriel dizendo assim, olha, eu nem sei como era a nossa vida antes da Clara, parece que ela sempre esteve conosco. E se eu posso estender um pouco ainda a família, eu ainda tenho um cachorro, um filho de 4 patas, chamado Chico. Então vejam, eu tenho um cachorro chamado Chico, dedicado a Francisco de Assis, o nome, e tenho uma menininha chamada Clara, dedicada a Clara de Assis. Então eu estou tentando, dentro do meu lar aqui, formar uma família franciscana espírita, para a vivência de Jesus e do seu evangelho. A família vai muito bem. E a de vocês, meus amigos? Ô, meu irmão, deixa o Quincas responder. Vai lá, meu irmão Quincas. Desculpa. Muito boas suas observações e fico contente de ver que você está alegre e satisfeito com o que Deus lhe concedeu. Ao decorrer da vida, a gente vai aprendendo. Tudo que nós vivemos é um presente maravilhoso que Deus nos concede. E a família vai muito bem. Se tem problemas, os problemas são feitos para serem equacionados. E quando a gente os resolve de maneira lúcida, sem desespero, sem, eu diria assim, desequilíbrio emocional, olha, é um momento muito bom. Então, você disse aí, você tem a Clara, eu tenho o Gustavo, o Ricardo, o Henrique e o Guilherme. Olha, todos 4 bonitos, porque puxaram a mãe. Claro, claro. Se eu falo que é bonito e parece comigo, o pessoal já vai estranhar. E todos, veja bem, e tenho 6 netinhos, 3 netas e 3 netos. E mais um que está para vir, que eu não sei se é homem ou se é mulher. Graças a Deus. E eu tenho ao meu lado uma criatura que esses meus amigos aí denominaram de santa. Dona Lenísia, mulher maravilhosa, que estamos casados já há mais de 50 anos, né? Vivendo, e graças a Deus, sem nunca termos tido desentendimentos. Uma bênção. Eu agradeço a Deus demais. Eu digo, né? Amo muitas pessoas, mas Lenísia é a minha vida. É a Santa Lenísia, a primeira santa espírita do mundo, viu, Rafael? Que É a coisa esposa do boa. Quincas Veloso. Mas olha, meu irmão, respondendo a sua pergunta, aqui em casa também nós estamos vivendo um momento muito especial. Olha, Rafael, nós estamos grávidos, eu e Otávia. Tem um bebê chegando aí, um menino, que chega em dezembro. Vai ser o nosso 5º filho. Nós temos 4 filhos. Só que tem um, Rafael, xará seu, que esse eu ainda vou reencontrar-me com ele e vou dar umas palmadinhas, porque ele foi muito apressado na passagem de volta, sabe? Ele retornou para o plano espiritual no ano de 2002. Então, nós temos 4 filhos, 3 aqui conosco e 1 no plano espiritual. E agora chega-nos o 5º filho, que sempre os filhos, nos afiguram como anjos, né? Como a sua Clara veio para clarear,
Aqui também na nossa casa, as crianças vieram para nos ensinar a amar. Oh, coisa abençoada, né? Exato. Meus parabéns aí pelo novo Obrigado. anjo que está chegando, né? E tenho certeza que o Rafael do Alto permanece vinculado à família. Que Deus o abençoe, abençoe o seu novo filho, abençoe as nossas famílias. Porque de vez em quando a gente tem problema, gente. A gente está narrando aqui a beleza das nossas famílias, mas tenho certeza que aqueles que estão nos ouvindo podem estar pensando assim, mas só narraram coisas boas. De fato, mas todas as famílias têm problemas. Não é assim um mar de rosas o tempo inteiro. A gente vai lá em cima, tem os momentos de alegria, de felicidade, de união, mas tem os momentos das dificuldades, das dores, em que a nossa fidelidade a Jesus e ao Evangelho é testado. Mas a gente resolve isso com diálogo. A gente resolve isso se aproximando mais e procurando resolver de uma forma conjunta. A família é o grande sustentáculo que Deus nos deu para facearmos os problemas da existência. Então, aqueles que estão nos ouvindo, nós temos também problemas na família, mas nós entendemos que é bom termos os problemas na família, com pessoas com quem podemos contar, com pessoas com quem podemos dialogar e seguir em frente, porque Jesus abençoa as nossas famílias. Rafael, tem uma mãe que conversou conosco, tanto comigo como com o nosso querido Wellington, Dona Joana Dark. Ela está num padecimento muito grande, tem 5 meses que o filho desencarnou. Provavelmente ela não esteja conectada conosco, mas outras mães que passaram por isso, estão vivendo esse momento. E depois também o Wellington se encarrega de enviar para ela a sua fala. Diga alguma coisa para essa família, para essas famílias que estão vivendo, principalmente agora com esse processo do coronavírus, que muitos jovens, né? Diga alguma coisa para essas famílias, por favor. Dona Joana Dark, que Jesus te abençoe. Todos os meus amigos que me ouvem nesse instante, pelo Brasil afora, e às vezes a gente sabe que as redes sociais chegam até em outros países. O Espiritismo é hoje o consolador prometido por Jesus. Uma das bases da doutrina espírita é quando nos fala da imortalidade da alma. Nenhum de nós morre. O que morre é um corpo material que a gente deixa aqui na Terra para continuar a verdadeira vida, que é a vida do Espírito. Então, eu não quero aqui agora, vamos dizer assim, filosofar sobre a dor, mas eu quero trazer o grande aprendizado que a doutrina espírita nos dá, de que nós nos reencontraremos no espaço, de que os laços de família, os laços de afeto se tornam ainda mais fortes quando nós temos essa certeza da imortalidade da alma, essa certeza do lar espiritual, que é o lar verdadeiro, o lar primitivo de todos nós, e de que nós vamos nos reencontrar. Então você, não que perdeu o seu filho, porque a gente não perde as pessoas, elas se separam temporariamente de nós. Guarde a certeza, guarde a confiança em Deus que o seu filho está vivo. E esse reencontro se fará possível quando também você retornar à nossa verdadeira casa. E esse seu filho continua nessa casa verdadeira, vibrando por ti, sendo acarinhado por cada gesto de ternura, por cada gesto seu que vai ao encontro dele. Então, vamos substituir essa dor revolta que às vezes nos bate por uma dor saudade que ao mesmo tempo confia em Deus. Lembrando dos bons momentos, lembrando dos abraços, lembrando de todas aquelas circunstâncias em que fomos felizes, porque a gente permanece na felicidade que foi um dia e será a felicidade do reencontro. Há muitas pessoas que vêm conversar comigo me trazendo essa dor. O que eu faço? Eu abraço as pessoas, porque eu sei que se a dor fosse minha, também seria muito forte. E eu costumo dizer para as pessoas o seguinte: nós, quando saímos do plano espiritual, nós trazemos uma programação. E dentro dessa programação, nós costumamos combinar aqueles que retornarão antes e aqueles que ficarão nas lutas da Terra. Então saibam que foi feito um planejamento para que o seu filho retornasse primeiro que você, e você permanecesse aqui na Terra, dando conta do seu testemunho, da fidelidade, porque um dia vocês estariam novamente
de volta, abraçando e no reencontro. Então, a doutrina espírita é esse presente que nos fala da vida imortal e que nos traz que os nossos afetos não se perdem, mas nós continuamos juntos nesse contínuo e nos abraçando pelos caminhos da prece, pelos caminhos das nossas vibrações positivas. Então, a mensagem que eu deixo para todas as famílias do Brasil e do mundo: eles vivem, nós vivemos. O plano espiritual não é lá nem cá, o plano espiritual é aqui. Nós permanecemos juntos numa única vida, apenas em vibrações diferentes. Que Jesus abençoe a cada um de vocês e nos mantenham em paz e nos mantenham confiantes para seguir em frente. Que coisa bonita. Você me fez lembrar, inclusive nós temos uma pergunta aqui da dona Lina Lúcia. Dona Lina, já vou apresentar a sua pergunta aos nossos queridos Rafael e Quincas. Mas, Rafael, por conta desse desencarne do Rafinha, que deu-se em 2002, nós estivemos com o médium Celso de Almeida Afonso, lá de Uberaba, que também já desencarnou, algumas vezes. Numa dessas ocasiões, nós presenciamos um fato lá inesquecível. Uma menina de 6 anos de idade, desencarnada, escrevia a seus pais. E ela dizia assim na carta, um trecho, claro. Ela dizia assim: papai, mamãe, Deus me confiou a vocês. Me confiem agora a Deus. E a gente achou aquilo extraordinário, porque às vezes nós, na condição de pais e mães, a gente acha que sem nós, ou no mundo espiritual, os nossos filhos, os nossos cônjuges, os nossos pais, mães, ficariam desamparados, abandonados. Nada disso, nada disso. Muito ao contrário. Rafael, a dona Lina Lúcia, ela nos traz uma pergunta. Lina, obrigado pela sua participação, minha irmã. E eu queria convidar a todos para que também fiquem à vontade para a gente aproveitar a presença aqui do Rafael e do Quincas, para a gente conversar bastante. Enviem-nos as suas perguntas. Esse é um momento, é uma família, uma grande família, para a gente tirar dúvidas e conversarmos juntos, nós três e vocês aí. Ela te pergunta assim, Rafael e Quincas: gostaria de saber por que bebês chegam na família, mas logo voltam ao plano espiritual? As mortes prematuras, né? Quer começar, Quincas? Os convidados aqui que tem... Tá, então vamos começar então. Wellington, posso fazer ainda uma pequena consideração sobre o que nós falamos anteriormente? Você está em casa, companheiro. O que é isso? Há uma história oriental que é narrada e sempre me sensibiliza muito, de um pai que precisava afastar-se para um país distante um período de tempo. E ele tinha um verdadeiro diamante dentro de casa, porque ele considerava o seu filho o bem mais precioso. Então ele olhava para aquela criança: meu Deus, como eu sou feliz. Como meu filho preenche os meus dias, torna feliz o meu matrimônio. Mas ele tinha que ir. Então ele chegou para sua esposa e disse assim: olha, guarde o nosso tesouro. Permaneça ao lado dele, porque nós somos uma família, nós somos felizes porque temos um ao outro. Eu vou, mas eu volto. Ele foi. O que era para ser alguns meses, foram alguns anos. Quando ele retornou, a primeira coisa, ele viu a esposa, correu, a abraçou, e foi aquele reencontro que a gente imagina como é o reencontro com pessoas que a gente se ama. E ele: agora eu quero ver o nosso diamante, o nosso menino. Já deve estar crescido, já deve correr por toda a casa. E a esposa: bom, agora eu quero te contar uma história antes. Sente aí um pouco. Não, mas eu estou ansioso, eu quero ver o nosso filho. Ele, antes de ser nosso filho, é filho de quem? Bom, ele é filho de Deus. Tudo nessa vida foi criado por Deus. Deus é que sabe a hora de vir, Deus é que sabe a hora de retornar. Pois muito bem. Então Deus sabe a hora de vir, sabe a hora de retornar. Eu quero dizer para você que Deus chamou o filho dele de volta. E agora está nos convidando a testemunhar essa separação momentânea. Não acredito. Meu bem, olha o que eu te falei. É filho nosso ou é criatura de Deus? É criatura de Deus. Ele correu
o menino já tinha retornado para o plano espiritual. Mas a esposa o abraçou mais uma vez e lhe disse, antes de desencarnar, ele ainda disse, mamãe, eu te amo. Papai, eu te amo. Nossa. Nós somos muito felizes. E fechou os olhos. Eu tenho certeza que hoje ele permanece vibrando do alto por todos nós. Então, meus amigos, os nossos filhos, os nossos parentes, os nossos pais, os nossos primos, são nossos parentes, mas antes de tudo são filhos de Deus. Deus é que sabe a hora de vir, sabe a hora de retornar. E quando Deus chama de volta, é porque ele tem aprendizados a realizar do lado de lá, o contínuo da vida do lado de lá. Não questionemos a Deus, saibamos entender a vontade de Deus. Dói, é verdade que dói. Todos nós sentiremos a saudade, sentiremos aquela consideração do afastamento físico, mas essa certeza da presença de Deus, do amor de Deus, e de que tudo acontece conforme o fluxo da sua vontade, nos dá a esperança. Nos dá aquele aconchego do reencontro e de que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Agora vamos à pergunta, que eu falei Sim. tanto, já até preciso vê-la de novo. Ah, tá aqui. Gostaria de saber por que bebês chegam na família, mas logo voltam para o plano espiritual. Porque ele é um bebê físico, mas ele é um espírito imortal. Então, qual é o planejamento desse bebê? É um bebê que já viveu antes, já teve experiências, já teve erros, já teve acertos. Então, uma vida que a gente considera uma vida de poucos minutos, poucos meses, poucos anos, materialmente falando, às vezes é o complemento de uma vida passada. Às vezes é o planejamento para a ressignificação dos passos de um espírito imortal. Às vezes é um teste para os próprios pais, conforme nos diz o Livro dos Espíritos. Então as possibilidades são as mais diversas. Não tem como eu aqui dar uma resposta definitiva. Mas o que eu quero que vocês agasalhem é o seguinte, é um bebê fisicamente falando, mas é um espírito imortal, que pode ter cometido algum equívoco numa vida passada e precisar daquele complemento breve de vida para poder ter um reajuste. Que pode, às vezes, os pais precisarem daquele também afastamento para poderem valorizar mais a vida, terem novas expectativas diante da existência. Então, as circunstâncias são várias. Mas o que eu quero que vocês agasalhem é o seguinte, aquele bebê se foi, mas ele não morreu. E é um caso muito curioso, sabe, Wellington, que eu me permito contar, porque é da mediunidade José Raul Teixeira. Um grande amigo, um grande pai. Nós temos aqui em Niterói o Remanso Fraterno, onde os trabalhadores da CEF, a nossa Sociedade Espírita Fraternidade, nós laboramos na certeza de que aquele ali é um oásis das famílias. E um casal muito querido, o Sérgio e a Olga, eles tiveram um filho. Imaginem, um casal com dificuldade de engravidar teve um filho, e aquele filho desencarnou. E qual não foi a tristeza daqueles pais? Porque perder, entre aspas, um filho em tenra idade, e foi, assim, uma verdadeira lástima. Quando chegaram a Raul Teixeira, e Camilo, que era o guia espiritual de José Raul Teixeira, disse, esse espírito precisava retornar. Ele tinha um compromisso com esse retorno decorrente de determinadas atitudes dele de vida passada. Mas agora ele já se recompôs com as suas experiências transatas. E a espiritualidade é tão boa, Deus é tão bom, que ele irá retornar. E por vocês mesmo, tempos depois, o casal engravida novamente. E hoje nós temos o Gustavo. Um jovem de 20 e poucos anos, alegre, elétrico, que fala de Jesus, que é uma bênção na nossa mocidade espírita. Então, quando olharmos aquela que é a nossa maior dor, das dores, Deus transforma em florações para a nossa vivência no mundo, a nossa vivência nas famílias. Veja, Wellington, o seu Rafinha retornou. Deus te deu outros 3 e agora está te dando mais um. Olha que bênção. E do alto você tem mais um, porque a nossa família não é apenas uma família material, é a família espiritual. Eu imagino você e o Quincas, essas pessoas maravilhosas, o quanto não deve ter de gente do lado de lá, esperando o Quincas. Vem tomar um cafezinho, pão de queijo comigo. Só que o Quincas, não, enquanto a minha santa estiver aqui, deixa eu ficar abraçadinha nela. Ei, meu irmão, só você. Quincas Veloso. Olha, depois de todas as observações,
eu diria simplesmente assim: a gente deve sempre observar que Deus nos concede o melhor para que nós nos tornemos melhores. Ele nos concede aquilo de que necessitamos para a nossa evolução. Aí você pode estranhar, mas o Rafael já explicou. Mas separar de quem eu amo, mas é uma separação temporária. Você estava separado dele antes dele voltar. No entretanto, não significa que não estavam juntos, porque há uma energia de amor tão grande que envolve isso, e a gente é que não sabe notar, dado a nossa aspereza e o quanto somos ainda materialistas. Mas a crença na imortalidade da alma é uma bênção, como o Rafael disse. E eu digo para você, viu, Rafael? O Wellington passou por um momento difícil, né? E porque quando aconteceu esse desencarne, ele já falou isso muitas vezes em live, o povo já conhece, mas você talvez não. Ele sofreu um acidente e a sua primeira esposa e esse filhinho, né, vieram ao desencarne. Foi um acontecimento na sua vida. E ficaram as duas meninas que são gêmeas, certo? Então, é uma história assim grande e que eu fico pensando, sem subestimar qualquer outra ideia religiosa. Se o Wellington não acreditasse realmente na imortalidade da alma, eu acho que teria sido bem difícil para ele. Que bênção a gente ter você, sabe, Wellington? Para trazer a sua experiência, contar e ainda permanecer com esse sorriso, com essa fidelidade a Jesus, sendo esse exemplo para todos nós. Que Deus te abençoe, viu, meu irmão? E abençoe a sua família, abençoe meu xará, que eu já gosto dele. E eu tenho certeza que ele também de você, porque é muito fácil gostar de você, sabe, Rafael? Bondade. É muito fácil. O Daniel já nos dizia, né, Quincas? Quando vocês conhecerem o Rafael, vocês vão ver. Que pessoa bacana. Ele falava para nós assim, é um dos nossos. Agora, eu queria trazer um assunto a vocês dois. Vejam, ontem nós nos vimos envolvidos numa conversa que nos chamou a atenção. E ontem aconteceu isso, mas não foi a primeira vez. Esses dias nós estivemos, Rafael, conversando com a doutora Dulcimar Pereira, que certamente nos acompanha, é uma grande amiga que teve larga convivência com Chico. Ela é médica, aposentada e muito atuante no movimento espírita aqui da nossa região. E o Quincas apresentou uma situação a ela, falou assim, Dulcimar, nós temos um amigo aqui que trabalha num cartório e ele nos mostra que o número de divórcios cresceu muito no momento de pandemia. Isso aconteceu há um tempo atrás. Ontem, eu me vi questionado por uma mãe que me apresentou a situação. Olha, a minha filha com meu genro tem mais de ano que não se dão bem e eu acho que deveriam se separar. Mas ambos, eles têm um filho de 2 aninhos, mas ambos afirmam-nos que não se separam pelo bem-estar da criança. E aí me perguntaram qual seria a minha opinião a respeito, mas acabou que não foi possível emitir, porque várias pessoas começaram a opinar que estavam presentes, e aí a gente achou por bem ficar do jeito que estava mesmo. Mas qual a opinião de vocês? Filho segura ou deveria segurar casamento? Até que ponto vale a pena lutar pela família? Ou até que ponto vale a pena desistir da família? Como que você avalia isso, Rafael? O Quincas, eu acho que hoje é o momento da gente escutar também a opinião do Wellington, porque veja, ontem ele não deu a opinião dele, hoje ele pode nos agraciar com essa opinião, né? O que você acha, Quincas? Corretíssimo. Esse Rafael é danado.
Eu escutei uma opinião ontem também que me chamou a atenção. Porque um dos presentes, por sinal, meu irmão, que estava nessa reunião, esse assunto aconteceu na casa dele, porque o meu afilhado e sobrinho estava fazendo 15 anos de idade ontem. Então, nós fomos almoçar juntos para conversarmos e comemorar o aniversário do Gustavinho. Um beijo, Gustavinho, pelos seus 15 anos. Mas o meu irmão deu uma opinião, porque essa mãe falou assim, olha, o Anderson, ele é contra a separação. Acha que deviam ficar juntos. Aí o Anderson disse assim, não que eu seja contra a separação, eu sou a favor da família. E eu me recordo aqui de tantas circunstâncias que o Emmanuel nos sugere sempre a gente suportar, a gente tolerar, a gente ceder em função do ambiente familiar. E todos os ensinamentos dos benfeitores, eu nunca vi em nenhuma circunstância alguém nos levar à desistência. No entanto, eu vi também o Simão Pedro dizer-nos o seguinte em determinada ocasião: o casamento vai durar enquanto durar os motivos dessa união, quais sejam. Se a união fora tão somente em função de atrativos físicos, plásticos, quando deixarem de existir, possivelmente a união também entrará em declínio. Se a união foi estabelecida em bases de sentimento verdadeiro de amor, certamente isso não vai se extinguir jamais. Como nós vimos o caso de Tarcísio Meira e a Glória, ficou lindo um depoimento, uma entrevista que os dois fizeram aí, declarando-se, com 50 anos de casados, declarando-se amor mútuo. Então a gente acha que numa situação, querido Rafael e Quincas, onde já existe o desamor, o desrespeito, existem agressões de qualquer natureza, é preferível, nesse caso, se atingiu essas culminâncias, a separação. No entretanto, se houver uma esperança em a família retomar a sua linha, reconstruir a união, reconstruir o amor, o respeito, vale a pena agarrar-se e esforçar-se por isso. É a nossa opinião. Eu não daria uma resposta tão boa, viu, Quincas? Quando a gente pede o outro assim para poder falar, é que vai vir coisa boa. Wellington, eu sou assim um defensor da família, alguém que tem toda a expectativa nesses laços conjugais que geram a família, que é uma microsociedade dentro da macrosociedade. Para a gente aprender a viver nessa sociedade grande, que é a nossa cidade, que é o nosso país, nós precisamos aprender a viver na nossa microsociedade. Porque a forma que a gente se relaciona com a nossa esposa, com o nosso filho, vai refletir na forma que a gente se relaciona na grande sociedade. Porque, veja, a nossa sociedade macro hoje está desestruturada porque nós não conseguimos nem estruturar a nossa família. Então a gente vai gerando os egoísmos dentro de casa, os egoísmos fora de casa. A intolerância dentro de casa, a intolerância na sociedade. Então eu acho que o casamento, a gente deve se esforçar durante todo o tempo por manter esse casamento. E como isso? Com tolerância, com respeito, com diálogo, fazendo o exercício de aproximação, não só com a esposa, mas com os filhos, com os parentes. Porque quando a gente casa com a família, a gente atrai todo um círculo familiar. Agora, o seguinte, quando a gente fala em se esforçar, a gente tem que entender também que isso tem um limite. Se a situação chega num determinado ponto que beira a violência, beira o desrespeito, aí a sociedade conjugal ela pode se desfazer. É isso que nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Foi essa mensagem que você leu inicialmente. O divórcio é uma lei do mundo. Então os homens podem se valer do divórcio para que possa cada um seguir o seu caminho
e pelo menos manterem-se amigos, pelo menos manterem-se dialogando. Então, qual a forma que eu vejo tudo isso? A gente deve se esforçar para manter o casamento. E casamento, vocês sabem bem melhor do que eu, a gente tem desentendimentos. Tem um momento que o cônjuge vai querer uma coisa, você vai querer outra, o filho vai te deixar à beira de um ataque de nervos, mas são nesses momentos que a gente vai ter o nosso testemunho, exercitar o nosso diálogo, sabendo que se naquele instante a situação não está boa, ela pode melhorar, a gente pode fazer uma prece, a gente pode fazer o exercício de renunciar um pouco àquilo que eu penso, para entender qual é a vontade da outra pessoa. Agora, se chegar numa situação extrema, aí se separam. Agora, eu ouvi o Alberto Almeida dizendo uma coisa que eu achei fantástica, que eu quero compartilhar com vocês. A gente deveria aprender a se separar da mesma forma que a gente se casou. Porque quando a gente se casa respeitando a outra pessoa. Então, que a gente conseguisse se separar respeitando a outra pessoa, entendendo que não foi possível naquele momento seguir juntos, mas apesar de separados, nós continuaremos nos respeitando. Foi o que aconteceu com meu pai e a minha mãe. Porque quando eu tinha 12 anos de idade, eles começaram num processo de agressões, porque agressões não são agressões apenas físicas, são agressões de palavras. Um começa a humilhar o outro começa a achar que é maior, e me perguntavam assim, Rafael, o que você acha? Eu acho que papai e mamãe serão mais felizes separados. Mas você não quer que eles continuem juntos? Não, não quero, porque eles estão infelizes e estão infelicitando toda a família. É melhor que eles se separem. E o fato é que hoje eles estão separados e são amigos. Olha que coisa interessante. Não conseguiram viver juntos e hoje separado, a minha mãe é um anjo de guarda na vida do meu pai. Porque meu pai já desenvolveu Parkinson, precisa de ajuda, eu moro a 300 quilômetros de distância, a minha mãe colocou ele numa casinha nos fundos da casa dela e toma conta dele. Leva comida, leva no médio, então é uma bênção. Se tivesse os dois dentro da mesma casa, não dava certo. Mas ela ajudando ele, deu certo. Então, meus amigos, não existe aquela regra de que Deus uniu, só Deus pode separar. O casamento é uma lei humana. A gente deve se esforçar para manter. Se chegou no desrespeito, nas vias de fato, a gente pode separar. Mas entendendo que antes de separar, a gente se esforça. E quando se separar, procura se separar respeitando, dialogando, sabendo que a outra pessoa que eu vivi 10, 20 anos não é um inimigo, é apenas uma pessoa que eu não consegui conviver com ela por algumas diferenças, por algumas circunstâncias, mas que ela também é um filho de Deus, que nós devemos continuar como dois irmãos. Agora, Wellington, respondendo a sua pergunta, filho mantém um casamento? Não. O que mantém o casamento é o afeto, é o respeito, é a vontade de conviver juntos. Se o casal está tentando manter o casamento por conta do filho, vão ser os três infelizes. O pai, a mãe e o filho. Porque filho não segura nem mantém casamento. Então, que nós possamos ter esse respeito um com o outro, esse respeito com a criança, de tomarmos as nossas decisões e sermos responsáveis por ela. Bom, eu vou me separar, mas eu continuo tendo uma ex-esposa que eu tenho responsabilidade com elas. E, sobretudo, nós continuamos os dois responsáveis por uma criança, que nós nos casamos, colocamos no mundo, nós temos que sustentar materialmente e nós somos responsáveis moralmente pela educação dela. Eu acho que são minhas pequenas contribuições. Agora o Quincas vem e coloca a cereja no bolo. Depois de tanta fala boa, mas eu estava pensando aqui, né? Primeiro, conclusão, a doutrina espírita não incentiva a separação. No entretanto, não é contra. Ponto pacífico. Né? Porque quando há um momento em que alguém está sendo altamente prejudicado, sendo agredido, ou há uma proposta de homicídio, porque isso às vezes acontece, e uma humilhação, como o Rafael lembrou, porque agressão não é só física, né? Que às vezes ela acontece no olhar, no silêncio, né? Que você não tem diálogo, e uma série de coisas que são interessantes. Agora eu fico pensando, né? Como que duas pessoas que realmente são
diametralmente opostas em pensamento, em sentimento, se unem. Eu me lembro, quando ainda jovem, de ouvir uma narrativa de um orador espírita, tem muito tempo, viu, Hélio? Então foi interessante que ele disse assim, que às vezes os próprios filhos que estão, claro, ainda no plano espiritual, trabalham para que os dois se unam. É um resgate em família. Eles não têm tanta atração. Até o filho nascer vai bem, aí de repente começa a desentender. O pai tem ciúme da esposa com o filho, porque vai dividir o tempo, você entendeu? Ele não vai ter esposa inteiramente para ele, e daí começam as divergências, que vão crescendo à medida... Agora, eu aconselharia, uma das coisas boas, primeiro é você, em circunstância alguma, se você nota um defeito no seu cônjuge, não comente com ninguém, mas analise-o. E analise o comportamento dessa criatura. Porque você vai observar que ela tem comportamentos notáveis. E a parte boa deve preencher o seu coração. E você trabalhar também na sua autoanálise para verificar aonde você está errando. É difícil isso? É difícil. Não é fácil. E aí, às vezes, é preciso de um auxílio de um especialista, um trabalho de médico, para que você receba orientações necessárias, porque quantas vezes você está achando que o outro está errado e é você que está errado? E ele vai te ajudar a entender isso. Então, a primeira coisa que eu acho notável é não comentar o defeito da pessoa. Ah, mãe, mas a fulana, ah, mãe, mas o ciclano, né? Geralmente é para as mães que a gente vê as reclamações. Então, vamos prestar atenção. E isso não é só de irmão para irmão, por exemplo, uma família que tem vários filhos, aí um está com defeito, aí todo mundo fica reunindo para meter o pau nele. A expressão é muito simples, meter o pau. Então, vamos observar, reunir a família, como que nós podemos ajudar o fulano. Ele está precisando de ajuda. Isso é amor. Então, para aqueles que são espíritas, gente, se o casal não está dando bem, faça o culto do evangelho juntos. Eu me lembro do doutor Elias Barbosa, que foi um grande psiquiatra e um grande espírita, um amigo pessoal nosso aqui, ele era carmelitano, e o doutor Elias, o casal me contou, não ia bem, foram lá conversar com ele, o que ele receitou? Toda manhã vocês vão orar junto, deixar um copo de água e dividir para vocês dois, pedir a fluidificação da água e dividir para vocês dois. Passados uns tempos, a mulher me contou, falou, Quincas, mudou a nossa vida. Mudou a nossa vida. É interessante você observar isso. Então, com frequência, nós precisamos nos sintonizar com os ensinamentos de Jesus. Com frequência, nós precisamos ver o que a doutrina espírita nos alerta sobre a imortalidade da alma e os nossos deveres como reencarnados. Estamos diante, vou repetir aquilo que disse há pouco, estamos diante da melhor oportunidade que temos para sanar algumas falhas que ainda carregamos em nós. Isso é muito bom. E aí eu vejo, né, quantas vezes casais brigam de uma forma que se tornam inimigos na separação. Rafael lembrou aí o pai dele e a mãe. Eu conheço dois casais agora, né? Separaram, aí cada um casou de novo, e todo domingo eles se reúnem com os seus filhos
para comer frango caipira com quiabo e angu. Ó, já começou a judiar da gente. Que beleza, que beleza. Rafael, você tocou num ponto que eu gostaria de te explorar um pouco mais, meu irmão, que essa questão da gente se esforçar para termos no momento de uma provável ou possível separação o mesmo sentimento para com o outro que nos levou à união. Vejam, nós temos um termo técnico que é a alienação parental. No caso dos casais que se separam com filhos, ainda se assiste, eu creio e quero crer que cada vez em menores quantidades e volumes, mas ainda se assiste um dos cônjuges influenciar o filho contra o outro cônjuge ou dificultar a presença com o outro cônjuge. E isso é lastimável, porque, olha, tem o compromisso espiritual de todos os envolvidos na situação, tem a responsabilidade dos pais para com o bem-estar psíquico, emocional do seu ou dos seus filhos. Isso traz transtornos de toda a ordem, né? Rafael, fala para nós um pouco disso, meu irmão, por gentileza. Com certeza. Eu vou aproveitando as falas de vocês, vou lembrando de outras coisas, então eu vou emendando nas perguntas, vou falando outros assuntos, porque veja, eu me lembrei de uma história contada por José Raul Teixeira, quando ele se deparou com um casal que tinha 70 anos de casado. Você já tem quantos, Quinca? 52, então falta ainda 18. E Raul resolveu perguntar qual era o segredo, porque 70 anos de casado é uma coisa impressionante. Muitas pessoas não conseguem chegar aos 70 anos de vida, e aquele casal já tinha 70 anos de matrimônio. Ele resolve, então, perguntar para a mulher qual era o segredo, como ela conseguia conviver com o mesmo marido durante 70 anos. E ela respondeu de uma forma bem simples, bem mineira, mas, sobretudo, profunda. Porque os mineiros são assim, eles são simples no falar, mas são profundos nas meditações. Basta olhar essas duas feras, o Wellington Melo e Quincas Veloso. Olha, nós tivemos os mais variados problemas. Mas o meu velho, era assim que ela chamava o seu marido, ele é uma pérola. Então, eu colocava numa balança tudo de negativo que acontecia no meu casamento. E colocava do outro lado da balança, do outro prato, tudo de positivo. E eu comecei a perceber que o positivo era sempre mais pesado. Mas os olhos do mundo conseguem ver só o negativo. Estão sempre explorando o negativo. Então eu deixava o negativo de lado e olhava para o positivo, que era mais pesado. Então eu me lembrava do bom pai que ele foi, dos momentos de dificuldade que eu tive, que ele sempre me ajudou, e comecei a deixar de lado a ranzinzice, porque eita velho ranzinza, eita velho reclamão. Então eu esquecia das reclamações, esquecia dos problemas e focalizava naquilo que era positivo. E daí nós estamos hoje 70 anos juntos. E Raul resolveu perguntar agora para o homem, qual o segredo de vocês? Pergunta para ela deve saber. Porque os homens costumam dizer assim, pergunte para a mulher. E aqui em casa, olha, como é que são as coisas na sua casa? Bom, é sempre eu dizendo sim, porque a minha esposa quer fazer de um jeito, sim, senhora. Esse talvez seja o grande segredo dos nossos casamentos felizes. Então vamos lá. Uma outra coisa também que o Quincas falou da gente ver os problemas do nosso cônjuge. Eu estou estudando psicologia, sabe, Wellington Melo? E eu tenho aprendido com Carl Gustav Jung, se eu estiver falando uma coisa mais difícil, vocês me falem depois, que existe uma parte da nossa personalidade chamada sombra. Para ficar mais fácil, é uma parte onde a gente coloca aquilo que é ruim em nós, os nossos vícios, os nossos problemas, aquilo que a gente não gostaria de enxergar. Porque todos nós queremos ser o Chico Xavier. O Rafael é feio, o Rafael tem problemas, o Rafael é orgulhoso, é invejoso, então eu projeto o que eu quero ser e começo a esconder aquilo que eu efetivamente sou. Então essa parte feia nossa nós chamamos de sombra, a gente deixa ela reprimida em nós.
Só que existe um mecanismo de defesa do ego, que é a gente projetar nas outras pessoas algo que existe em nós. Então, como eu resisto a ver aquilo que está em mim, o outro passa a ser um espelho. Então, eu não acho o Rafael invejoso, eu começo a achar o Wellington. Eu não acho o Rafael rabugento, eu começo a achar o Quincas. Só que a outra pessoa é um espelho daquilo que existe em mim, seja nessa vida, seja numa vida pretérita, porque isso vai ressonando a minha própria vibração na outra pessoa. Então, meus amigos, os casais que estão me ouvindo, quando eu começo muito a ver uma coisa no meu cônjuge, é porque aquilo existe em mim. Então, é um momento de eu me tratar. Jesus está me dando a possibilidade de, olhando para o meu cônjuge, olhando para o meu matrimônio, ao invés de eu querer corrigi-la com a minha cônjuge, eu devo dialogar, eu devo corrigir a mim mesmo e procurar ser um marido melhor, uma esposa melhor, para a própria rigidez do nosso casamento. Agora vamos à sua pergunta sobre alienação parental. A alienação parental é uma sementeira ruim nossa, é uma atitude equivocada. Vejam, no mundo nós podemos semear livremente, porque nós temos o livre-arbítrio, questão 843 do Livro dos Espíritos, mas nós colhemos de acordo com a nossa semeadora. O que é alienação parental? É quando a gente começa a utilizar os nossos filhos para agredir o nosso cônjuge. A gente faz uma criança psicologicamente abalada, não porque a gente quer diretamente, mas porque a gente quer agredir a outra pessoa. E veja, nós estamos nos comprometendo com o filho, nós estamos nos comprometendo com o nosso cônjuge e no final nós estamos prejudicando a nós mesmos. Então que nós renunciemos a essa atitude. Se o casal se desfez, cada um para o seu lado, reconstruindo a sua vida, que nós possamos ter para com a outra pessoa respeito, desejando que ela se dê bem, porque afinal de contas, um dia, meu amigo Wellington, nós estivemos juntos. Nós fizemos planos juntos, nós fizemos juras de amor. Eu fico me perguntando como é que de uma hora para outra a gente passa a querer o mal daquela pessoa. A gente começa a querer que aquela pessoa morra e utiliza de uma criança, às vezes de um adolescente que está em formação psicológica, no seu momento mais difícil, para agredir aquela pessoa. Então, que nós tenhamos a responsabilidade cristã, a responsabilidade espírita de querer o bem para outra pessoa. Isso é caridade. É caridade para com o próximo, é caridade para com o nosso filho, é caridade para com a gente. E eu vejo muitas pessoas dizendo assim, irmão, você não sabe o que ele me fez. Porque a gente tem na cabeça o que o outro me fez. E o nosso compromisso com o perdão? Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22. Mestre, perguntou Simão Pedro, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? E Jesus respondeu, 70 vezes 7. Uma expressão idiomática do hebraico que quer dizer infinitas vezes. E foram perguntar a Emmanuel, questão 338 do livro O Consolador, por que nós devemos perdoar 70 vezes 7? E Emmanuel respondeu do seu jeito assertivo, porque nós erramos 70 vezes 7. Então o nosso cônjuge nos permite entender que nós também erramos. Se não é um erro dessa vida, é um erro de vidas pretéritas. Então, perdoemos a pessoa que conviveu conosco 10 anos, 20 anos ou apenas um dia. E tenhamos para como nosso filho a responsabilidade de entender que se eu fizer essa alienação parental, eu vou estar construindo um adulto infeliz. E que eu sou responsável por essa sementeira. Ajustemos as nossas atitudes ao Evangelho, a Jesus, para que nós possamos nos libertar e deixemos as outras pessoas, o ex-cônjuge, ainda que ele tenha nos prejudicado, aos olhos de Deus, porque toda justiça vem do alto e não das nossas mãos. Obrigado aí pela sua pergunta. Show. Eu assisti o Quincas. Assistir a uma pessoa que o procurou, quando a pessoa se aproximou dele, eu estava do lado dele. Aí, quando eu fui me afastar, essa pessoa que também me conhecia, falou, não, pode ficar aqui, Wellington. Não tem problema se acompanhar a nossa conversa. Tratava-se de um marido que estava se separando e ele apresentou ao Quincas os motivos dessa separação. E ele atribuía à esposa, naquela ocasião, uma certa infidelidade. E eu me recordo do Quincas. O Quincas falou uma coisa para ele muito sábia, Rafael. Ele falou assim, olha, vou te dizer uma coisa,
Você precisa de perdoar a sua esposa. E vou te dizer mais. Não basta. Você precisa de amá-la também. E aí, a Rosenilda Quincas, eu queria, antes de passar a palavra para você, meu irmão, olha o que ela comenta. Rosanilda, um abraço, minha irmã querida. Saudades de você, viu? Ela fala assim, eu tenho 33 anos de casada, mas falo para ele que ele nasceu no dia da reclamação. Quincas. Reclamar é um negócio muito sério, né? Parece que a humanidade hoje vive assim, de reclamar. Ninguém faz requerimento, todo mundo protesta. Isso nas redes públicas, contra o governo, contra o vizinho, é uma série de coisas, sabe? Isso hoje faz parte. Mas nós já estamos quase no final do nosso tempo, né? E eu gostaria de lembrar que, para aquele que reclama muito, nós precisamos prestar muita atenção nas suas reclamações, se elas têm sentido ou não. Porque eu me lembro de André Luiz, na Agenda Cristã, ele diz assim, se alguém disser para você que você é ladrão, não diga de imediato que não és ladrão. Pare e pensa. Se você prejudicou alguém, você vai reparar esse erro. Se não, entenda que simplesmente ele está enganado. Então, quando alguém reclama para nós vamos observar se tem sentido ou não. Tem? Tem. Então, vamos reparar. Não tem? Deixa eu falar. Correto. Mas eu me lembro que um dia a minha esposa me disse uma coisa que me marcou muito. Ela disse assim para mim, falou, olha, nós temos noras e nós precisamos prestar muita atenção na atitude dos nossos filhos, porque geralmente a gente quer criticar aquele que veio, no nosso caso, aquela que veio, porque eu digo muito, sabe, rapaz, eu dei uma sorte danada, eu não tenho genro, brincadeira à parte, né? Eu só tenho noras. Então, é preciso que a gente preste atenção nisso e entenda que todo mundo ainda carrega deficiências. Mas o Rafael fez uma observação tão boa. Por que ficarmos nas deficiências se todo mundo tem um mundão de coisas boas? Carrega um punhado de virtude, todo mundo. Não é? E olha os dizeres de Jesus sempre, atire a primeira pedra quem tiver sem pecado. Ou seja, quem não tiver sombras, né? Exato. Atire a primeira pedra. É notável isso aí. Mas antes de encerrar, na minha palavra final, eu quero agradecer a todos. Peço permissão para cumprimentar a Marta Assunção, que está aniversariando hoje, que ela seja feliz onde esteja e com quem esteja. Muita paz para você no seu coração. E quero pedir o Rafael, porque eu acho que houve uma falha nossa aqui, senão o pessoal não conhece direito. Rafael, apresente-se, por favor. Diga quem é você. Eu gostei hoje, porque hoje eu falei e no final eu me apresento. Eu sou Rafael Siqueira, uma pessoa feliz com a vida, uma pessoa que ama Jesus, que ama o Evangelho, uma pessoa que gosta de fazer amigos, que quando encontrou Quincas e Wellington sentiu-se mais iluminado, não pela luz que eu não tenho, mas pela luz da amizade que me preenche. Moro na cidade de Niterói, frequento a Sociedade Espírita Fraternidade, casa fundada pelo mestre, me permitam chamá-lo dessa forma, José Raul Teixeira. Sou advogado, estudante de psicologia, casado com a Gabriele, pai do Chico, um shih tzu de 4 patas, e da Clara, que clareou o nosso lar. E estou aqui com vocês hoje para tomar um café, ainda que virtual, e para abraçar cada um de vocês, abraçar as vossas famílias e pedir a Jesus e aos amigos espirituais que envolvam a todos em vibrações de saúde, de alegria e de muita paz. Vamos em frente, meus amigos, porque atrás vem gente, como diriam os mineiros,
porque na nossa frente nos aguarda um mundo em regeneração. E o mundo em regeneração parte da regeneração das nossas famílias. Que possamos dar os nossos melhores esforços na convivência com cônjuge, com filho, com nora, com sogra, Rafael, sim, porque com sogra, às vezes, a gente tem os maiores desafios, mas são as maiores oportunidades de redenção. Da família de hoje, o mundo regenerado de amanhã, porque o mundo regenerado é uma grande família dos filhos de Deus. Oh, meu irmão, que alegria tê-lo conosco. E, Quincas, nós vamos precisar de uma volta aí, o mais breve possível, do Rafael, essa alegria aí, né, companheiro? Vamos aumentar o cachê para ele, né? Levantar de madrugada. É o Daniel, Rafael. O Daniel, quando a gente convida ele, fala: não, mas é aquele de madrugada? Mas vez ou outra ele é muito atarefado, mas vez ou outra ele sempre está conosco. Ah, que coisa boa. Daniel é uma figura ímpar. Ele é. Prazer conhecê-lo, conhecer vocês. O Daniel tem feito um trabalho notável na divulgação espírita na nossa região e o Daniel nos ensina muito com a sua convivência em família, sabe, Rafael? Com seus pais, com a sua esposa e os seus 2 filhos. É um professor também, é um mestre, como o Quincas Veloso ou é para todos nós e o Raul Teixeira. Foi ótimo estar com vocês, meus irmãos. Excelente. Deus os abençoe muito. E, Rafael, você tem toda a liberdade, meu irmão. Se você quiser deixar mais alguma mensagem, você tem toda a liberdade. Mas antes, transmita aqui o nosso abraço a Gabriele, a Clara, ao Chico, viu? Muito obrigado a essa família abençoada, porque para ver você feliz assim, nós temos certeza que você se encontra numa família que, embora traga enfrentamentos, mas vocês estão conseguindo driblá-los e aproveitar para estabelecer progresso de alguma forma, né, meu irmão? Deus lhe pague, viu? Wellington, Oi. antes do Rafael, eu me atrevo a fazer um pedido, né? Com a Claro. permissão sua. Rafael, no final, faça para nós uma prece. Com certeza. Bom, as nossas palavras são de agradecimento. Agradecimento ao Wellington, agradecimento ao Quincas. Eu queria agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam, agradecer aquelas que ainda vão nos ver, agradecer a Jesus, o amigo de todas as horas, o mestre, aquele que nos carrega no colo, gente, não nos esqueça disso. Mas Jesus disse que ia aliviar as nossas dores, não ia retirar, porque nós precisamos das dificuldades, inclusive das dificuldades na família, para poder crescer. Quando a gente pensa no diamante, o diamante bruto é uma pedra escura, uma pedra cheia de arestas, mas depois de burilada, ela é a pedra que mais brilha. Então, esse trabalho que a dor, que a dificuldade faz conosco, é o trabalho de burilamento para que a gente possa brilhar. Tenhamos certeza disso e sigamos em frente. Sigamos testemunhando no nosso pequeno lar, que é a nossa família, para que sejamos melhores cidadãos do mundo. Vamos então agradecer a Jesus nessa prece, que é uma prece de José Silvério Horta, do livro Antologia dos Imortais, quando ele nos diz assim: louvado seja, Senhor Jesus, na glória imortal do lar celeste, pelos bens que tu nos deste, no evangelho da nossa redenção, na tarefa renovada que o teu olhar nos consente, de espíritos reverentes, nós rogamos pelo teu amor. Pobres cegos, que desde milênios estamos fugindo à luz que nos elevas. Hoje, Senhor, a nossa oração rompe as trevas. Escuta-nos e, se possível, vem. Vem retificar o nosso passo, a fim de que trilhemos a estrada corrigida. Vem sustentar nossa vida, nossa lida, na fonte inesgotável do eterno bem. Dá-nos, Senhor, tua bênção, bênção que nos conforta, bênção que nos levanta, para que a tua doutrina santa, este imbatível espiritismo, vibre pura e cresça dentro de nós. Faze, Senhor, com que nós todos, nesta caminhada incessante, a cada dia, a todo instante, possamos ouvir tua voz. Ampara nossa esperança, socorre nossa pobreza
e liberta a nossa alma ainda presa de tanto erro nesta multissecular imperfeição. Mestre excelente, estro de toda a verdade, ensina-nos a guardar-te com unção, com devoção, na intimidade sincera, ainda que singela, do próprio coração. Muito obrigado, Senhor da vida. Que Ele abençoe a cada um de vocês, as vossas famílias e nos mantenha em saúde e em paz, meus irmãos. Que assim seja. Que assim seja. Fiquem todos com Deus, gente. E até domingo que vem. Muita paz a todos.